mais, a estrada porque passei é estreita, a prova que passo não é difícil, que passou não é difícil, a festa que assisti foi ótima. Então, olha lá o exemplo da alternativa C. A estrada porque passei é estreita. Quem passa, passa por algum lugar, certo? Então, o verbo passar exige a preposição por. Então, a estrada pela qual passei é estreita. Ó, deu certo. Essa substituição permite eu identificar que esse quezinho, ele é um pronome relativo. Diferentemente da alternativa B. Por que a B não é? Porque ela vai ser considerada conjunção integrante. Olha ali, ó. Temos que estudar mais. Quem é que tem? Nós. Nós temos o quê? Que estudar mais. Então, se nós é que temos que estudar mais, esse que está ligando a oração principal temos com estudar mais. Logo, esse que, a gente não viu em detalhes isso na aula. Vai ter uma aula para a gente discutir isso com mais embasamento, tá? Mas esse que, nesse caso, é conjunção integrante. Então, a alternativa correta é a C, e as demais, elas funcionam com outro tipo de função sintática, esse que, tá? Mas não como pronome relativo. A 6, né? Vamos para 6. A 6 assinala a alternativa que a palavra funciona, que a palavra onde funciona como pronome relativo. De novo, ó, a C de novo, a instituição onde estudo é a UFP, Universidade Federal, sei lá, do Paraná, Piauí, não sei. A instituição a qual estudo é a Universidade Federal do Piauí. Então, esse onde funciona como pronome relativo, porque eu estou retomando a instituição, a palavra instituição, tá? Então, eu tenho a instituição é a UFP e eu estudo na UFP. Então, eu estou evitando a expressão UFP. Tá bom? Assinar a alternativa que completa a frase: o garoto a quem cobra picou passa bem. Por que é a quem cobra picou passa bem? Primeiro que a palavra cobra ela é um substantivo epiceno, lembra? Eu identifico como cobra macho ou cobra fêmea. Então, eu não tenho aí o cobra e a cobra. É a cobra de modo geral. Para identificar o gênero, eu preciso dessas duas palavras que marcam. Primeiro que quando eu faço referência a pessoas, o pronome adequado para isso é o pronome quem. Tá? Quando eu faço referências a pessoas, eu vou usar o quem. Então, o pronome a quem pico. Então, quem pica, pica algo ou a alguém. Então, o garoto a quem cobra picou passa bem. É uma expressão muito formal da norma culta, mas essa é a resposta. Tá bom? A 8. Pronome de tratamento usado para reitores. Pronome de tratamento usado para reitores, a gente vai ver basicamente na próxima aula, que é vossa magnificência, tá? Magnificência. Por quê? Porque é o pronome destinado para reitores. O vossa excelência é para juiz, o vossa eminência para bispos e cardeais, e vosso reverendíssimo para bispos, tá? E o você usado para pessoas que você tem intimidade. Belezinha? Ok? Bom, a 9 eu acabei já respondendo, né? Só você voltar um pedacinho do vídeo. Vamos para 10. A 10. Complete as lacunas com o pronome adequado. Quando é que eu vou usar o este, esse ou aquele? Eu falei isso em aula também. O este é quando o objeto está na sua mão e você é a primeira pessoa do discurso. Então, esta caneta é minha. Se a caneta estivesse na mão do meu irmão, vamos supor que meu irmão está aqui, eu ia falar para ele: Luiz Gustavo, essa caneta é sua. Por que eu usei essa caneta é sua? Porque está na mão dele. Agora, se essa caneta estivesse na mão da minha mãe, eu ia falar assim: Luiz Gustavo, aquela caneta é minha, porque a palavra caneta está distante de mim e com quem eu falo, que no caso é o meu irmão. Então eu tenho esta primeira pessoa, quem fala, essa de quem eu falo, ou melhor, com quem eu falo, e aquela do que eu falo, ou de quem eu falo. Fechou?
Então aí, a alternativa correta, vamos lá. A 10. Complete as lacunas com o pronome adequado. Então, esse documento que tens à mãos é importante, Pedrinho. Ó, esse documento que tens. É bem formal, né? Mas esse documento é pronome de tratamento. Pronome de tratamento, ó. Pronome demonstrativo, tá? De segunda pessoa. Depois eu tenho a estrada do mar larga e oscilante. Essa sim ou tentava. Por que essa sim? Porque eu já disse o que eu tentava. Eu tenho que perguntar, o que eu tentava? A estrada do mar e oscilante. Entendeu? Então, eu já disse a palavra anteriormente, aí eu uso o pronome S. Eu também coloquei no quadro, eu lembro que eu expliquei belezinha, bonitinho, dessa forma, quando eu uso este, esse e aquele no corpo do texto. Então, se eu falar assim, ó, o problema da educação é este, 2 pontos, falta de investimento público. Eu já disse qual é o problema da educação? Não. Se eu não disse qual é o problema da educação, então é este. Agora, se eu falasse assim, ó, a falta de investimento público, esse é o problema do Brasil. Por que eu usei esse? Porque o esse retoma. Ai, meu Deus, difícil. Falar com um computador é muito estranho. O pronome esse retoma algo que já foi dito anteriormente. Tá bom? Então eu tenho aí o esse. Na traseira do caminhão, lia-se esta frase. Por que lia-se esta frase? Porque eu não sei qual frase é ainda. Tristeza não paga dívida. Verdade. Forte. É forte. E a 4, cuidado, mergulhador. Estes animais são venenosos. Eu disse quais são? Não. E aí eu vou dizer a arraia miúda, o peixe escorpião, a medusa e o mangangá. Nome feio, né? É forte, é forte. O mangangá, eu tenho aí, não disse quais são os animais venenosos, disse isso de forma catafórica, ou seja, para frente, então eu uso este. Então a alternativa correta é a letra A, tá? A 11, epicar. O que é pronome interrogativo na frase? A letra B. Se não precisas de nós, que vieste fazer aqui? Esse que, ele está no início do segundo período, então ele é um pronome interrogativo, tá? Aqueles os quais chegam atrasados foram à prova. Esse que é pronome relativo. Teria sido o livro que me prometeste, teria sido o livro o qual me prometeste, pronome relativo. Conseguirias tudo. Tudo o quê? O que desejas. Esse que é conjunção integrante. Então, a resposta certa mesmo é essa a qual eu falei para vocês, que é a alternativa B. Tá bom? Depois, o exercício da 12. Ele quer que você identifique identifique a oração em que a palavra certa é pronome indefinido. Então, a alternativa correta é a B. Certo rapaz te procurou. Por que a alternativa B é a correta? Porque eu não sei qual é esse rapaz. É indefinido. Eu não tenho certeza. Lembra que o pronome indefinido, eu já falei isso em aula também. O pronome indefinido é aquele pronome é aquele pronome que eu não sei identificar quem é o ser ou a pessoa do que eu estou falando. Então eu retomo assim, ó. Tudo na vida é passageiro. Tudo o quê? É vago, entendeu? Nada me aborrece. Nada o quê? Vago. Essa vagueza, nem sei se existe essa palavra, mas agora já usei. Essa incerteza do que é um pronome indefinido. Tá bom? Então eu tenho aí, ó, escolheste o rapaz certo, rapaz ideal, aqui é adjetivo, ó. Marque o conceito certo, marque o conceito adequado, ideal, adjetivo. Não deixe o certo, ó, o substantivo pelo errado. Aí eu tenho substantivo, adjetivo, adjetivo e a B como pronome indefinido. Tá bom? A 13.
A palavra destacada é, então no caso não está destacada aí, mas a palavra destacada é a palavra toda, tá? Vou marcar aqui. O que é a palavra toda? A palavra toda é um pronome indefinido. Então, toda pessoa. Tá. Qual pessoa? Toda. Então, é indefinido. É impreciso. E aí, percebam, pessoa é substantivo. Toda tá antes, então não é qualquer pessoa, é toda pessoa. Então, esse pronome indefinido exerce função de adjetivo. É a mesma coisa quando eu falo assim, ó. O que são pronomes adjetivos e o que são pronomes substantivos? Pronomes adjetivos, eles funcionam como adjetivos e pronomes substantivos, eles funcionam como substantivos. Então, se eu falar assim, ó, minha mãe é chata, forte. Não é qualquer mãe que é chata, é a minha mãe. Tá vendo? É um pronome possessivo com função de adjetivo. Então, eu tenho um pronome adjetivo. Ok? Pesquisa depois no YouTube ou no Google o que são pronomes adjetivos que vai ficar mais claro. E o pronome substantivo, ele substitui um substantivo, né? Então, se eu falar, tudo dará certo no final, é o que a gente tem mais ouvido até agora, né? De acordo com esse contexto aí de pandemia do coronavírus. Ah, tudo vai dar certo, tudo vai se ajeitar. Ó, o que é que vai se ajeitar? O que é que vai dar certo? Tudo, entendeu? Poderia colocar no lugar disso tudo como a saúde mundial irá se organizar, irá se ajeitar, irá se adequar ao novo coronavírus. Então, esse tudo, ele substitui um substantivo, uma expressão equivalente a um substantivo. Então, eu tenho um pronome substantivo. Então, nesse caso, toda pessoa é um pronome adjetivo indefinido. Tá bom? E a 14, eu tenho este inferno de amar, como eu amo. Quem me pôs aqui na alma, quem foi esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida constrói? Como é que se veio atear? Quando? Ai, quando se há de apagar? Eu tenho esse um trechinho do poema do Almeida Garré, e aí ele vai. A pergunta é bem gramatical, não tem nada a ver com o conteúdo do poema, mas o pronome eu, quem e este são respectivamente. Dica, pensando em Embraer, respectivamente é o mesmo que um após o outro. Se você não anotou isso, anota aí no seu caderninho, na folhinha que vocês receberam, porque isso é muito importante. Um após o outro significa que é a alternativa B. Eu é pronome pessoal do caso reto, então lembram? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O quem é pronome interrogativo, quem veio aqui hoje? É um questionamento, por isso pronome interrogativo. E este é pronome demonstrativo. Demonstrativo é aquele que demonstra. Então, esse, aquele. Lembra o dedinho? Eu aponto para alguém. A gente também chama esse tipo de pronome um pronome deítico. Ok? E o 15, traga os relatórios ainda hoje para eu lê-los com vagar, tá? É isso. Porque lê-los, porque eu estou retomando relatórios pelo los, que é um pronome oblíquo. Então, para lê-los, eu lê-los com vagar. Tá bom? A partir do 16 é algo relacionado a verbo. E eu acho que eu vou deixar isso para a semana que vem, tá bom? Então a gente teve aí um pontapé inicial sobre o que é pronome. Depois eu vou gravar uma outra videoaula explicando melhor essa ideia do pronome para a gente ir resolvendo essas listas de exercícios, tá bom? Então, provavelmente o YouTube só vai me permitir mandar 2 vídeos de 15 minutos. Então, eu vou colocar aula 1, X, aula 2, Y, tá? Então, aula 1, introdução a pronome e resolução de exercícios. Ok, beleza? Eu espero que tenha ficado claro, que eu possa, de certa forma, ajudá-los aí com a realização do sonho de vocês. Obrigado pela paciência em me ouvir. E fiquem em casa, tá, meus amores? Eu acho que quem foi na semana passada, eu deixei muito claro e muito explícito o quanto que é importante a gente se preservar nesse momento e preservar quem a gente ama. Tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. E é isso. Falou!